Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Hoje nós estamos dando continuidade aí às aulas sobre noções de embriologia e hoje nós vamos estar falando dos tipos de clivagem ou os tipos de segmentação que vai acontecer aí na formação do embrião. Antes de começar a falar desses tipos de clivagem ou segmentação, gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, que deixe seu like, ative o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos, né? Se quiser deixar seu comentário aí embaixo no nosso vídeo, sugestão de novos vídeos, fique à vontade também. E se quiser ajudar ainda mais o nosso canal, né, divulgar o nosso trabalho, compartilhe aí com seus amigos nas redes sociais. Então, vamos para a vinheta e vamos falar tudo de clivagem ou segmentação. Vamos falar então dos tipos de clivagem ou segmentação. O que vem a ser essa clivagem ou segmentação? Isso nada mais é do que o período inicial de divisões celulares, né, que vai estar originando as células embrionárias, que são chamadas de blastômeros. Tá? Então, a partir da primeira divisão celular do zigoto, vai formar o que nós chamamos de blastômeros. E essas divisões que vão estar acontecendo é o que nós chamamos de segmentação ou clivagem. Tá? O período de segmentação ou clivagem, né, termina aí com o aparecimento do estágio chamado de blástula. Tá? Porém, esse estágio de blástula pode apresentar um período intermediário, que é o que nós chamamos de mórula. O que vem a ser a mórula? A mórula é uma situação aí onde eu tenho uma massa celular, tá? Um monte de células, um monte de blastômeros juntos, formando uma espécie aí, como se fosse um cacho de uva, né? Entre esses blastômeros não vou ter nem uma cavidade, tá? Esse é o estágio que nós chamamos de mórula. Porém, no final do estágio, essas células que vão estar no meio desse maciço celular vão migrar todas para a periferia, formando uma cavidade revestida pelas células, revestida pelos blastômeros. Esse é o estágio final que nós chamamos aqui, então, de blástula. Então, a blástula vai ter uma cavidade interna. O nome dessa cavidade interna da blástula, né, é chamado de blastocela, tá? Blastocele ou blastocela, tá ok? Os tipos de clivagem, né, vão variar de acordo com a quantidade de vitelo disponível aí na célula ovo, no zigoto, tá? Então, dependendo do tipo, da quantidade de vitelo, tá? Eu vou ter um tipo aí de clivagem. É isso que nós vamos estar vendo agora. Vamos começar falando pelo primeiro tipo de segmentação ou de clivagem, que é a segmentação holoblástica ou clivagem holoblástica ou total. Esse tipo de segmentação holoblástica ou total, né, vai acontecer nos ovos oligolestos e telolestos incompletos, tá? Também chamados aí de ovos heterolécitos, né? Que vão ser aqueles ovos que vão ter uma pequena diferenciação aí na quantidade de vitelo. Ela pode ser igual ou desigual, tá? Então, nós vamos ver agora os dois tipos, segmentação holoblástica igual e a desigual. A segmentação holoblástica igual é própria dos ovos aí com pouco vitelo, conhecidos como ovos ou óvulos oligolestos. E elas vão formar os blastômeros de tamanhos iguais, aproximadamente iguais. Daí o termo holoblástica igual. Os blastômeros vão ser todos do mesmo tamanho, tá? Então, segmentação holoblástica igual é típica de ovos com pouco vitelo, conhecidos aí como ovos oligolécitos, tá? Anota aí no seu caderno. Segmentação holoblástica ou clivagem holoblástica igual é típica de ovos oligolestos. E qual a característica dessa segmentação holoblástica igual? É formar blastômeros de tamanhos iguais, de tamanhos aproximadamente iguais, assim como os mostrados aqui nesta imagem.
Já a segmentação holoblástica desigual vai ocorrer nos ovos chamados de telolestos incompletos, também conhecidos como ovos heterolestos, tá? Nesse caso, nos ovos heterolestos, ele vai ter a concentração de vitelo diferente, tá? Na parte superior ou na parte inferior desses ovos. E isso vai fazer com que os blastômeros que vão ser produzidos sejam de tamanhos desiguais. Então, eu tenho blastômeros de tamanhos desiguais. Nesse caso, segmentação holoblástica desigual, tá? Típica de ovos heterolestos, tá ok? Então, qual a característica da segmentação holoblástica desigual? É a formação de blastômeros de tamanhos desiguais, de tamanhos diferentes. Isso é o que quer dizer segmentação ou clivagem holoblástica desigual. Vamos falar agora do outro tipo de segmentação, tá? Falamos agora da segmentação holoblástica igual e desigual, e agora nós vamos falar da segmentação meroblástica, também conhecida como segmentação parcial, tá? Esse tipo de segmentação vai acontecer com os ovos com quantidades maior de vitelo. É o caso aí de ovos telolestos completos e centrolestos, tá? Nesse caso, apenas a região aí protoplasmática, né, sem vitelo, vai estar se dividindo, tá? Esse tipo de segmentação meroblástica ou segmentação parcial também é dividida em dois tipos de segmentação. Eu tenho aqui a segmentação meroblástica discoidal. Esse tipo de segmentação ou clivagem meroblástica discoidal vai acontecer em ovos telolesto, né, ovo telolesto completo, tá? E vai ocorrer apenas no disco germinativo, ou seja, naquela partezinha onde está o núcleo, tá? E vai deixar a parte inferior aí como armazenadora de reserva nutritiva. Então essa parte inferior, né, a parte chamada vegetativa, não vai ser segmentada. Então a função dessa parte aqui não é formar um embrião, não é formar o corpo de um novo indivíduo, mas é sim apenas guardar os nutrientes. Então, essa é a característica da segmentação meroblástica discoidal, e ela vai formar uma espécie de disco aí no polo animal, tá ok? Então, essa é a característica. E a segmentação meroblástica superficial. Esse tipo de segmentação meroblástica superficial é típica de ovos centrolestos, né? Ovos onde o vitelo vai estar concentrado bem no meiozinho ali da célula ovo, né? Nesse caso, o núcleo vai se dividir várias vezes e vão migrar depois de se dividir para a superfície do ovo, formando o que nós chamamos de blastoderme, tá? Que vai estar envolvendo o vitelo. Então, nesse caso, né, depois que o núcleo, né, vai ter essa segmentação interna, né, vai formar os blastômeros, esses blastômeros migram para periferia, deixando no meio o vitelo, tá ok? Então essa é a característica da segmentação meroblástica superficial, típica de ovos centrolésticos. Anota aí no seu caderno que você não vai estar errando na hora da sua avaliação. Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado, tá ok? Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula aí, onde a gente vai estar dando continuidade aí sobre essa questão aí da formação do embrião, da embriologia. Então, até lá!